boa tarde, Paulo Ferrinho. Olá, boa tarde, Emília, como está? Estamos então para o Data Vénia. Começamos com 5 minutos a direito. Exatamente. Hoje, ónus da prova. Sim, olha, vamos trazer um assunto que é relativamente simples, mas que tem algumas ramificações que se podem transformar complexas. O direito é sempre assim, nós tentamos simplificá-lo, mas depois tem sempre abre portas e mais portas para que os juristas possam de alguma forma depois criar doutrina, jurisprudência, tudo aquilo que anda sempre à volta do direito. Nós temos logo que ver a quem compete o ónus da prova. Exatamente. Então, isso, o ónus da prova, o que é o ónus? O ónus é uma obrigação que nos é imposta por uma questão legal. Isso é que é um ónus, não é? E o ónus da prova, existe um ónus da prova do direito civil e o ónus da prova do direito penal. E porquê é que trago este tipo de ónus da prova? Porque na semana passada falámos do indício para o réu. Portanto, também está muito ligado ao ónus da prova e da presunção de inocência e a forma como é construída a demonstração dos factos. Então, relativamente ao ónus da prova, está contemplado no direito civil, que é o artigo 342 do Código Civil, e bem dizer assim, diz que quem invocar o direito cabe-lhe fazer prova. Pronto, é uma coisa simples, não é? Claro. Se eu quero levar alguma questão controversa ao tribunal, sou eu que tenho que invocar esse direito. Sou eu que tenho que provar que aquilo que estou a escrever é meu por direito. Portanto, a outra parte, que é a parte do demandado, que é o demandante e do demandado, portanto, cabe também uma questão fundamental, que é a quem é o réu no direito civil tem a obrigação de fazer prova dos factos contrários, isto é, dos factos impeditivos, de modificativos e instintivos da ação, isto é, da controvérsia legal de que o autor está colocado no tribunal para decidir. Portanto, é estes dois sistemas. Diz também a lei que, havendo dúvida se é um fato constitutivo ou não, então fica como fato constitutivo. Isto é, dá o ónus sempre a quem coloca a ação. Relativamente a esta questão, o que é prova? Fala-se prova. O que é prova? Não é mais do que a demonstração da realidade dos factos. Basicamente é isto. Existe o artigo 341, uma coisa simples, que aparentemente simples. E porquê que é aparentemente simples? Porque às vezes mistura-se prova com opinião. E às vezes isso é muito complicado, porque no direito as opiniões, os atos opinativos não têm valor legal, não têm densidade legal, portanto são apenas o achismo. Eu acho que eu tenho opinião sobre isto, mas isto não significa que essa opinião que se consiga fazer uma demonstração de um facto. Portanto, para ser um facto é preciso que ela se espraie na realidade, que consiga retirar da realidade e que essa realidade nos demonstre que nós estamos ou não estamos mais próximo daquilo que aconteceu. Isso é que é os factos demonstrativos da verdade. Sobre o Código Civil também é importante, também às vezes há um mecanismo que se chama o mecanismo da inversão da prova. Exato. Isto é, essa inversão da prova pode acontecer quando existem, por exemplo, presunções legais. Isto é que, por exemplo, os documentos presume-se verdadeiro enquanto não se demonstrar que é o seu contrário, portanto, logo aí já não precisa-se demonstrar que aquele documento é verdadeiro, até que a outra parte diga que não, que aquilo não é verdadeiro por isto, e demonstrar e colocar um documento ou uma prova em circunstância contrária. Também para factos públicos e notórios, porque são públicos e notórios, já não preciso provar, portanto, toda a gente sabe, não é? Portanto, também sobre convenção, isto é, convencionou-se que determinado tipo de facto é verdadeiro, por exemplo, numa relação contratual, portanto, convenciona-se e verse o ónus da prova, já não tem o autor fazer essa demonstração. E por último, porque a lei determina, se a lei determinar que esse facto já não necessita fazer prova, ou se inverte a prova em determinado tipo de circunstâncias, portanto, ela é feita. Dou outro exemplo, o direito fiscal. Começa primeiro pela fase da administração fiscal, fazer demonstração dos factos e sobre a liquidação que faz. A partir de certa altura, inverte-se o ónus que cabe ao contribuinte demonstrar que a administração tributária está errada e, portanto, tem que vir aos autos, de vir ao contencioso, demonstrar que os cálculos feitos pela administração, os documentos que a administração colocou, estão errados e não faz parte, não é essa a verdade do contribuinte, a verdade do tributário do contribuinte.
No direito civil e direito penal há uma grande diferença. O direito civil tem a questão da verdade formal, isto é segundo o princípio do dispositivo. Este princípio dispositivo é o tribunal só conhece aquilo que o autor levar a tribunal. Portanto, embora exista aqui algum princípio de investigação muito mitigado no direito civil, que os juízes podem fazer provas ou podem fazer algumas diligências, mas tem que se limitar sempre ao objeto do processo. Portanto, o próprio dispositivo obriga que haja a limitação à discussão. Portanto, os juízes no direito civil não podem decidir para lá de coisas que não estão no próprio processo. Portanto, não podem ir para além desse objeto porque ferem o princípio do dispositivo. No direito penal, o ónus da prova cabe sempre ao Ministério Público, porque aí há uma questão, não há um princípio de igualdade de armas, isto é, no direito civil o réu e o autor estão exatamente no mesmo nível e o juiz funciona como árbitro. No direito penal não é assim. No direito penal temos uma fase inquisitória, acusatória e inquisitória, portanto, em que o Ministério Público reúne um determinado tipo de provas, decide fazer uma acusação e submete a julgamento porque acha que há a probabilidade de haver uma condenação. E só à altura, quando chega a julgamento, então é aí que o Ministério Público perde a prerrogativa de domínios do processo e passa a ser, então, o princípio de igualdade de armas. E aí entra em pleno o princípio do contraditório. Portanto, é muito importante perceber que quando nós alegamos ou queremos alegar determinado tipo de direito que nós achamos que é por nós, seja um direito constitutivo, modificativo ou extintivo, nós temos que demonstrar e fazer a prova naquilo que nós escrevermos. Por isso é que se costuma dizer que no direito civil as ações ganham-se nos articulados. Isto é, no direito civil ganha-se pela forma como a gente escreve e pela demonstração que nós suportamos para aquilo que nós escrevemos. Claro. Basicamente, isto é o ónus da prova. E consegui em 4 minutos e 30 segundos. Então, eu da outra vez... alongámos um bocadinho mais, não é? E a minha questão hoje tem muito a ver com as comemorações de amanhã do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas que se vão a realizar no Peso da Régua. O Presidente da República vai aproveitar para falar sobre o interior esquecido. Não te parece já uma ladainha? Há tanto tempo que se fala no interior esquecido, há tantos anos que isto faz parte dos políticos, essencialmente em altura de eleições. Eu acho que de facto não é ladainha e deve ser recordado sempre. Portanto, mas significa também que ninguém faz nada. E esse é o problema. Mas se deixarmos de falar sobre as coisas, continuam a não fazer e passa para a escalenda das memórias, que ainda torna as coisas mais graves. Nós somos um país tão pequeno, que são 700 km, acho que do norte a sul e 300 km pelo interior, do litoral ao interior, e faz muita confusão como é que nós somos tão assimétricos. Nós temos até a capacidade de, juridicamente, ter classificações como territórios de baixa densidade. Isto é, para não dizermos que são territórios pobres ou cujo rendimento gerado nesses territórios se afastem muito da média da União Europeia, então decidimos florear os conceitos e pomos como territórios de baixa densidade. Mas a responsabilidade aí é do Estado e do Governo. Eu dou exemplo. Nós temos um princípio muito centralista da administração pública, muito centralista mesmo, que é, existe aquela grande frase de dizer que Lisboa tem tudo e o resto é paisagem. De facto acontece isso. Se nós conseguirmos, a única forma de nós fixarmos pessoas no interior é arranjar empregos no interior e depois é dar condições dos serviços públicos, da prestação de serviços públicos, que permitam às pessoas se fixarem. Dou um exemplo. Se nós tivermos mau serviço de saúde, se nós tivermos mau serviço de educação, se nós não tivermos emprego, se não existe fontes de rendimento do setor primário, disto a agricultura, como é que as pessoas conseguem sobreviver no interior? Então, o que é que aconteceu desde 1 de janeiro de 1986, que entramos para a União Europeia, até agora, que estamos já num século distinto do século XXI? É que construímos estradas, e muitas estradas, para quê? Para tirar as pessoas do interior, e não para as fixar. É curioso. Mas portanto, as formas de... Se existe
obrigação do próprio Estado e do Governo é criar discriminações positivas, mas discriminações positivas factuais, mensuráveis, que as pessoas sintam nas suas próprias vidas, para que levar as pessoas para o interior. Porque senão aquilo que nós estamos a fazer é concentrar demograficamente as pessoas em 2 ou 3 áreas, regiões do país, todas concentradas no litoral, e isso entra numa pescadinha de rabo na boca. Depois é aí que se concentram as pessoas, é aí que se vão fixar os empregos, os serviços, e aí não vamos conseguir quebrar isso. Agora, um sinal que era importante dar era, por exemplo, colocar serviços públicos. Eu não percebo que na era da tecnologia, na era da digitalização, na era da velocidade de internet e de telemática, como é que não se consegue colocar ministérios ou secretarias de Estado no interior? Não percebo. Ou porque é que os tribunais superiores não podem ficar no interior? Porque é que, por exemplo, o Tribunal o Supremo Tribunal de Justiça não pode ficar em Coimbra? Ou porque é que o Tribunal Constitucional não pode ir para Viseu? Ou porque é que o Secretaria de Estado da Agricultura... Sim, já houve tentativas de deslocalização. Mas não pode... algumas polémicas. Sim, houve. E Lisboa nunca quer perder. E fizeram uma Secretaria de Estado em Bragança também, com muito impacto, mas isso é apenas e só para desvio mediático da opinião da população pública, dos opinion makers, porque se nós de facto quisermos dar condições ao interior e que as pessoas fixem lá, por exemplo, é necessário haver uma política fiscal discriminativa positiva para as empresas que se instalarem no interior. Ponto. Se calhar é importante, eu dou um exemplo. Algumas autarquias há serviços públicos no Madeira dos Açores que pagam mais, têm subsídios de insularidade para determinado tipo de funcionários que trabalham no Estado, para que possam captar alguns com mérito e consigam desempenhar aquele serviço. Portanto, pode haver subsídios de interioridade para atribuir, mas que sejam significativos. Sim. Para que densificar, porque quando forem para lá pessoas, obviamente depois arrastam outro tipo de serviços. Agora, não se pode dizer às pessoas que se vão para o interior e depois não haja maternidades que correspondam, ou não há especialidades médicas que correspondam, ou que demorem 2 anos para uma consulta de especialidade de cardiologia, por exemplo, no Hospital da Guarda, ou que as empresas que lá estão tenham dificuldade depois de recortar a mão de obra, porque as pessoas que não há pessoas com qualificação, porque não têm, por exemplo, habitação com qualidade, não têm educação com qualidade, não têm o serviço de justiça com qualidade. Portanto, aquilo que faz, e é bom e é muito importante que o Sr. Presidente da República todos os anos, para mim era todos os meses, que dissesse todos os dias, que é importante apostar no interior, diversificá-lo, industrializá-lo, dar-lhes condições para que as empresas fixem. Mas tens esperança, Paulo, que agora o Portugal 2030, o PRR, este reforço das verbas do PRR, tudo isto possa vir... Não, porque se nós virmos, a maior parte das verbas do PRR são consumidas pelo próprio Estado. Dou-te um exemplo. Sim, mas agora este tu és uma jornalista que acompanha... Agora este reforço vai mais no sentido do apoio às empresas, mais... Sim, então diga assim, tu és uma jornalista que acompanhas com a atualidade, diz-me um grande projeto do PRR de investimento no interior do país. Diz-me. Não te consigo dizer e também lamento, porque efetivamente, a não ser medidas avulsas para atração de médicos e isso... Se houvesse uma aposta do interior, obviamente que a comunicação social falaria nisso, as empresas falariam nisso e iria criar dinâmicas positivas de atração para o próprio interior. Dá-me um exemplo do PRR de aplicação no interior. Só conheço um da eletrificação da linha da beira baixa e da beira alta, exatamente. Só isso. Dá-me um projeto significativo, de um investimento significativo feito no interior do país, desde Bragança até ao Algarve. Dá-me um. Vamos ver se surge agora algum no âmbito deste reforço do PRR. Vamos rezar para que isso aconteça. Eu conheço projetos para Lisboa e para o Estado agora. Paulo, muito obrigada por ter estado. Tenha um bom feriado. Festeja muito este Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Tenho orgulho de ser português. Bem merecemos, é verdade. Exatamente. Muito obrigada por ter estado aqui.